suas cabeças nessa hora e vamos receber o com reverência, para que o Espírito Santo possa abençoar. Amém. Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. O Senhor nos permite estarmos reunidos mais uma vez neste lugar, né? Na presença de Deus, ouvindo, cantando, né? E com vocês, e ouvindo vocês cantando essas canções maravilhosas que só Deus pode ter dado para vocês, né? E ouvindo a mensagem, e que vocês possam ter paciência. Às vezes posso dizer, o culto demora um pouco, mas os nossos cultos são de 15 em 15 dias. Nós temos que ter um tempo a mais para o Senhor, né? Nós precisamos sempre ter isso, o tempo para Deus. E nós, esses irmãos que vieram conosco, sempre se dedicando, ensaiando, cantando, e vocês também cantando, adorando a Deus, dá um gosto da alma, né? Eu queria que vocês lessem comigo Isaías capítulo 13. Isaías, Velho Testamento, no capítulo 13, versículos 6 a 11. Eu quero falar sobre o dia do Senhor e o dia de Cristo. Amém? Qual a diferença entre o dia do Senhor e o dia de Cristo? Então, Isaías 13, verso 6 a 11 diz: Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as nações debilitaram, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, irmãos, eu também troquei o óculos, comprei um óculos que não está dando, né? Mas, e assombração, a luz aqui está ruim também, né? Deles, dores e ais, angustiarão como a mulher parturiente, cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruição, e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abatirei a soberba dos tiranos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela leitura de Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar Teus filhos, no nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar. Graças a Deus. Muito bem. O meu óculos perdeu a lente, então eu fiz uma consulta, e enquanto o óculos chegasse, eu comprei isso aqui no camelô mesmo, R$20 só para mim ler, mas não está dando não, né? Mas muito bem, e também a questão da luz, né? A luz está para ali, está um pouco ruim, até que dá quando está mais claro. Mas muito bem, vocês compreenderam a escritura. Isaías 13, verso 6, fala do dia do Senhor, e se você observar, cita como se fosse o sexto selo, porque o sexto selo fala do sol escurecendo, da lua não dando a sua luz. Isso é claramente a destruição do mundo. O profeta diz que será a purgação do mundo, né? É o sexto selo. Então, mas muitas pessoas dizem, quando viveu Isaías viveu acho que uns 500 anos antes de Cristo, então foi há 2.500 ou 2.600 anos atrás, e faz-se a pergunta, os ímpios, né? Diz, mas e aí? Olha, 2.500 anos ele diz que o dia do Senhor estava perto, e já passou 2.500 anos, e isso nunca chegou, né? Mas
as pessoas ignoram uma coisa. Pedro fala isso. Pedro diz: eles ignoram que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Este é o problema, que na verdade, enquanto faz 2500 anos, para nós, para Deus, faz 2 dias e meio. Compreendeu? Faz 2 dias e meio que Isaías fez esta profecia. Lá em Oséias capítulo 6, falando do retorno de Israel para casa, Oséias profetizando diz: o Senhor nos cortará, o Senhor nos abaterá, mas no 3º dia Ele nos restaurará. E está falando da restauração de Israel, que virá no fim do tempo, quando Israel volta para casa e recebe a 7ª trombeta, que é Moisés e Elias pregando para eles. E Oséias está dizendo que aquilo ia ser no 3º dia. E se você notar, faz 2700 anos que Oséias falou isso. E agora em 1948 Israel volta para casa, e nós estamos aguardando a qualquer momento Moisés e Elias aparecer com a 7ª trombeta para Israel, que na verdade é o 3º dia que Oséias falou. Então esse é o problema das pessoas, né? Querer que as coisas aconteçam no tempo deles, e aquilo é no tempo de Deus. Eu vi alguém falando uma coisa muito engraçada, de alguém que perguntou, né? Senhor, um dia para ti é quanto tempo? Até um dia para mim é 1000 anos. E um minuto para ti, um minuto para mim é 100 anos. 100 anos é um minuto de Deus. Ele diz assim: Senhor, eu quero que tu me dê uma casa nova. E Deus disse para ele: espera só um minuto. Ora, se um minuto para Deus é 100 anos, então espera 100 anos. Amém? Então, a humanidade precisa compreender essas coisas. As pessoas estão perdendo a palavra de Deus por causa de não compreender o tempo de Deus. Amém? E alguém diz assim: mas daqui a 3.000 anos eu não vou mais existir. Não vai, se você não estiver em Cristo. Se você estiver em Cristo, você nunca morrerá. Quando chegar o tempo da promessa de Deus se cumprir, você estará lá vivo, porque quem está em Cristo jamais morrerá. Amém? Não estamos preocupados com morte, nós estamos pensando na vida. Nós temos vida eterna. A Bíblia diz, Jesus disse que quem tem Ele tem a vida eterna. Glória a Deus. Mas aqui nós encontramos Isaías falando do grande e terrível dia do Senhor, associando ao 6º selo, que é o período o fim do período da grande tribulação, que é 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja. O sol escurecerá, a lua não dará seu brilho. Então todas aquelas catástrofes, né, que trará o fim deste mundo, porque este mundo está caminhando para isto, para o fim. E então, para poder vir um novo mundo, que é um novo céu e uma nova terra, né, que chamamos de milênio, onde a Cristo reinará como filho de Davi, junto com os seus escolhidos, aqueles que venceram o mundo. Isaías está falando disso, o grande e terrível dia do Senhor. Eu conversei com um teólogo uma vez que é contra a mensagem. Ele disse que, porque como eles rejeitam a mensagem do irmão Branham, nós cremos que o Malaquias 4, verso 5, fala: eis que envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, para negar isso, para dizer que era João Batista, o Elias, ele disse que o grande e terrível dia do Senhor foi o ano 70, aonde o general Tito trouxe aquela terrível ataque aos judeus. Ele disse que aquele foi o grande e terrível dia do Senhor, e que João Batista era o Elias então. Mas não é. Amém? O grande e terrível dia do Senhor não será apenas para os judeus. Aquele ataque foi só para os judeus. Quando os judeus estavam sendo atacados pelo general Tito e toda aquela terrível coisa que aconteceu com eles, os outros países estavam todos em paz. Amém? E essa coisa que vem, como nós encontramos lá na era de Filadélfia, Deus dizendo para a era de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia,
que ele ia livrar aquele povo da grande tentação que viria para todo o mundo, não somente para os judeus, mas para todo mundo. O grande e terrível dia do Senhor, quem dera que fosse apenas para uma etnia, apenas para um povo, para um grupo, os judeus apenas, não. E ali quando você encontra Malaquias 4, dizendo isso que vão dizer o profeta Elias, antes de ver o grande e terrível dia do Senhor, você está falando com Israel, o grande e terrível dia do Senhor vem só para Israel? Encontramos em Tessalonicenses capítulo 5, Paulo falando do grande dia terrível do Senhor já para os Tessalonicenses, que não eram israelitas, dizendo: quando eles pensarem que haverá paz e segurança, haverá repentina destruição, mas vocês, irmãos, já não estão dormindo como os demais. E Paulo era um apóstolo para os gentios, ele disse isso. Ele disse que ele deu a mão de companheirismo com Pedro, para que Pedro fosse para os judeus e ele para os gentios. Então o que Paulo fala ali para os Tessalonicenses, que eram gentios, está falando para nós. O grande, terrível dia do Senhor vem para todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Então, mas nós encontramos também que há o dia de Cristo. E qual é o dia de Cristo? O dia de Cristo é o dia que nós subiremos a encontrar Ele nos ares. O dia de Cristo, ele acontece para nós gentios, porque quem está falando do dia de Cristo é Paulo, Filipenses. Nós vamos ler aqui, Filipenses, a sua mensagem era para os gentios. Deixa eu ver se eu acho aqui para nós. Filipenses capítulo 1, verso 3 e 7. A partir do verso 3: dou graça ao meu Deus, Paulo falando aos filipenses, que eram gentios, não eram judeus. Então é para nós, essa carta de Paulo é para nós. Dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em toda a súplica, né? Pela vossa cooperação. Nossa, irmão, que coisa, né? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele diz no verso 6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Quem foi que em vós começou a boa obra? O Espírito Santo. Começou a fazer uma obra em você. Primeiro ele tirou você do mundo de trevas para o seu reino de luz, através da justificação, da santificação, porque isso é importante. A denominação hoje diz que não precisa santificar. As pessoas vivem uma vida mundana, só veste vestido quando vai para a igreja. Em casa elas estão de short, quando sai para a praça elas estão de short, quando vai para a igreja elas vestem um vestido. Elas pensam que é só lá na igreja que Jesus está. Então no dia do arrebatamento vai ter que estar todo mundo na igreja para subir. Não é assim. O arrebatamento não vai tomar você, não significa, talvez possa ser na hora do culto, amém, se for, vai ser maravilhoso ainda. Mas o arrebatamento te tomará, a Bíblia diz: duas estarão no moinho. Não é na igreja, estarão no moinho, um é tomado, outro é deixado. Dois estarão no campo, um é tomado, outro é deixado. Então isso mostra que nem sempre estarão na igreja, até porque o mundo de um lado é claro, do outro é escuro. Podemos estar num culto agora e os irmãos do outro lado do mundo não estão. Então, aquele que em vós começou a boa obra vos aperfeiçoará, trazendo justificação, tirando você da lama, tirando você do pecado. Igreja não é para trazer o pecado para cá para dentro. Porque eu me lembro dos anos 80, que os crentes não assistiam televisão, e os meninos saíam, como não tinha televisão em casa, ia assistir televisão na casa do vizinho, ficava pendurado na janela, na grade, assistindo televisão.
Aí as crentes, a mãe dos meninos, começaram a fazer o quê? Começaram a dizer: vou comprar a televisão para que ele não vá para a rua. Em vez dela dar umas lambadas do menino para não ir assistir televisão, ela comprava uma televisão, colocava dentro de casa para o menino assistir. Comprando a televisão e botando dentro de casa, ela trazia também as prostituições, as novelas da Globo e toda a imoralidade para dentro de casa. Você tem que saber disso. Quando traz a televisão, traz tudo que não presta, né? O correto era fazer o que a Bíblia diz: açoita o teu filho, para que tu não te envergonhe depois, né? Mas elas compravam a televisão, colocavam dentro de casa para segurar os meninos dentro de casa. Então ela trazia o erro para dentro de casa, em vez de corrigir o filho. E os pastores hoje estão fazendo exatamente o que essas mães faziam. Em vez dos pastores golpearem a igreja com a palavra, dizer para elas não usarem short, dizer para elas não se pintarem, dizer para elas não fazerem as coisas que as mundanas fazem, para os irmãos não se envolverem em jogos de baralho e todas essas coisas, sabe o que os pastores estão fazendo? Estão trazendo para dentro da igreja. Ora, se a igreja gosta, por exemplo, de samba, se a igreja gosta de samba, é porque a igreja não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: quem ama o mundo, as coisas que do mundo há, o amor do Pai não está nele. Então, se a igreja gosta de samba, a igreja não tem o Espírito Santo. Porque se a igreja tiver o Espírito Santo, ela não vai gostar das coisas do mundo. Mas só que como a igreja não tem o Espírito Santo, a igreja começa a gostar de samba. A igreja gosta de samba. Aí a igreja começa a sair e ir para um lugar que tem samba, e o pastor vê a igreja esvaziar e começa a ficar com medo de perder o mesmo. O que ele faz? Ele trava o samba para dentro da igreja. Faz como aquelas mães dos anos 80 com a televisão. Ele faz com que os jovens façam hinos, só bota a letra ali, mas é samba. Só bota a letra ali de fala em Deus, mas é pagode, é rock, e assim por diante. Então a igreja, em vez de expulsar o pecado, ela traz um pecado para dentro, para que os crentes não saiam dela. E não está adiantando nada. Esse tipo de igreja não está servindo para nada. Porque a igreja é para te justificar, te santificar, e para trazer o batismo do Espírito Santo, para te fazer um cidadão do céu. É verdade o que eu estou dizendo, pode ser duro, mas é verdade. E se um dia nós não tivermos mais esse tipo de pregação, vocês vão se lembrar de aquilo que o irmão Rubens dizia. Era duro, mas era verdade aquilo. Amém? Então ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, vos aperfeiçoará. Até quando, Paulo? Paulo diz: até o dia de Jesus Cristo. Amém. Então nós temos o grande e terrível dia do Senhor, que não foi o ano 70, e o dia de Cristo. Há pessoas também por aí pela internet pregando que a vinda de Jesus aconteceu no ano 70. Só que Paulo escreve em Tessalonicenses 2, porque os irmãos de Tessalonicenses, que eram gentios, alguns deles começaram a achar que Jesus já tinha vindo a segunda vez. E Paulo diz: não será assim, irmãos. Aí ele diz: a vinda do Senhor não vai acontecer enquanto o homem do pecado não manifestar, o filho da perdição, falando do anticristo. E o anticristo não se manifestou no ano 70. Até o ano 70, por ali nós tínhamos o espírito do anticristo, estava por meio da igreja, mas ele não tinha encarnado no homem do pecado. Jesus disse que a vinda do Senhor não pode acontecer enquanto o homem do pecado não se assentar no templo, no meio da congregação, querendo parecer Deus. E isso não aconteceu antes do ano 70. Então, se você pegar a Bíblia do jeito que ela está escrita, posicionar ela, você não erra, porque ela vai posicionando até o tempo. Por isso nós estamos fazendo um estudo ali no livro de Apocalipse, para nós saber o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que falta acontecer. Então, não foi o ano 70 que Jesus veio. Outro diz: Jesus veio a segunda vez no Pentecostes. Não, senhor. Não foi prometido que Jesus viria no Pentecostes. Foi prometido que o Espírito Santo viria.
No Pentecoste é a vinda do Espírito Santo. Você diz, mas é a mesma coisa, é Jesus, mas não é a manifestação da vinda. A manifestação da vinda do Espírito Santo são 3 manifestações. Manifestação de Deus como Pai, que estava lá no Velho Testamento, na forma de coluna de fogo, guiando o povo de Israel no deserto. Depois a manifestação desse próprio Deus como Filho, 1 Timóteo 3, verso 16, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, não é um Deus Filho, como diz os tontos dos teólogos, mas o Filho de Deus, Deus se manifestou em carne, numa manifestação chamada Filho de Deus. E a descida do Espírito Santo no Pentecostes é a manifestação de Deus como Espírito Santo, mas não é a segunda vinda deste Cristo aqui. Porque a segunda vinda de Cristo é como Filho do homem, não como Filho de Deus. Filho de Deus é Pentecostes, Espírito Santo. Ele diz que o Filho do homem virá nos últimos dias. São Lucas 17, verso 30. A manifestação do Filho do homem. Pentecoste não foi a manifestação do Filho do homem. Pentecoste foi a manifestação de Filho de Deus. Então, o dia de Cristo, amém? Este é o dia que Cristo vem. Quando é que Cristo vem? Quando você passa por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a vinda, o dia de Cristo. O dia de Cristo é quando você, aquilo que é corruptível, o seu corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade. O Filho do homem se manifestou, você viu manifestado? Viu. O Filho do homem é Deus, não profeta, você viu. Mas tem muita gente que viu o Filho do homem manifestar, mas não entrou no dia de Cristo. Mesmo no tempo dos apóstolos, muitas pessoas viram o Filho do homem se manifestar. José de Arimateia viu isso, mas não entrou em Cristo. Jesus disse, se tu não vê o dia de Cristo, se tu não nascer de novo, melhor dizendo, tu não verá o dia de Cristo. Porque o dia de Cristo é quando o mortal se revestir da imortalidade. E isso é um processo. Você primeiramente desce as águas, é batizado no nome de Jesus Cristo, você adentra na santificação no viver, aí você recebe o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, tu continua tendo as tuas raivas de vez em quando, mesmo que tu tenha o Espírito Santo. A pessoa pensa que quem tem o batismo do Espírito Santo é aquele santo. Isso aí é o Papa que é assim, o santo. Isso aí é o Papa. Só que isso aí a Bíblia diz que é uma santidade fabricada, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. Tenho visto teólogos na internet, santinho, mas diga para ele batizar em nome de Jesus, que ele pula ali com 3 pedras na mão. Isso aí é santificação. Santificação sem o batismo do Espírito Santo não adianta nada. Conheço pastores da mensagem tão santo que eu dizia assim, se ninguém ir para o céu, esse vai. E um dia eu falei para ele que o 7º selo foi revelado, ele pulou bem pro lado. Eu disse, rapaz, eu pensei que esse era o mais santo da mensagem. Vê, não, quem tem o Espírito Santo não diz não para a palavra, vai dizer amém para a palavra. No entanto, você está errado, confuso, quando você pensa que quem tem o Espírito Santo é aquele santarrão que não diz, que não se zanga. Você crê que Moisés tinha o Espírito Santo? Pois ele era zangado. Ele desceu do monte com as tábuas da lei, e quando ele viu que Israel estava adorando o bezerro de ouro, ele se encheu de raiva e quebrou as 2 tábuas. O povo estava murmurando, reclamando, e Deus disse, eles estavam com sede pedindo água. Deus disse, fere a rocha, e mandou ele ferir a rocha uma vez, e ele se encheu de raiva e feriu a rocha 2 vezes, com raiva do que aquele povo estava fazendo. E é aí que as pessoas confundem. Jesus entrou no templo, ele era um profeta semelhante a Moisés, e as pessoas estavam vendendo lá dentro do templo, vendendo pomba, vendendo cordeiro, e tinha gaiolas com pombas dentro e tudo mais, e Jesus se encheu daquela ira por causa daquilo.
e socou o pé naquelas coisas, quebrou tudo, pegou um chicote e começou a bater na costa deles e expulsá-los do templo. E ele tinha o Espírito Santo. Você também pode pensar que quem tem o Espírito Santo não adoece. Sim, adoece. Você acha também, talvez, que quem tem o Espírito Santo, ninguém na casa dele pode morrer. Como é que ele tem o Espírito Santo e o pai dele morreu, a mãe dele morreu, o irmão dele morreu? E aí, cadê ele? Porque não botou a mão e impediu de morrer? Jesus tinha o Espírito Santo ou não tinha quando José morreu? Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus era um rapaz, talvez de 18 anos, José, que era o padrasto dele, que ele muito amava, eu tenho certeza que ele amava José, que cuidou dele, que alimentou ele, e José de repente adoeceu. E você nunca se perguntou por que Jesus deixou José morrer? Mas provavelmente ele foi lá e talvez até orou por José. E José se esticou na cama e Jesus estava ali do lado. E alguém podia pensar, por que ressuscita ele? Não, Jesus chamou, foi um serviço de funerária para enterrar. Vai chegar um dia, irmão e irmã, e digo para mim também, que nós vamos estar num leito de hospital, se o rapto não vier logo, e Jesus vai estar bem ali do lado, e as pessoas vão estar dizendo, por que Jesus não cura ele? E nós vamos morrer, Jesus não vai nos curar. Porque ele diz, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus justos. Ele quer que nós troque de corpo, ele quer que nós deixe essa carne e vá para estar junto dele. Agora, é claro que nós sabemos, creio totalmente que haverá um arrebatamento, porque Paulo diz, nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem, mas seremos transformados em um abrir e fechar de olho, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E neste momento que aquilo que é corruptível se tornar incorrupto, esse é o dia de Cristo. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. 2 Tessalonicenses, né? Não vai demorar não, irmão. A mensagem é bem curtinha, mas é muito bom a gente meditar nessas coisas. 2 Tessalonicenses 2, verso 2 a 4. Veja, Paulo diz, lembre-se, toda vez que você estiver lendo uma epístola de Paulo, ele está pregando para gentil, que é você, não é para judeu. Amém? Para gentil, nós somos gentios, né? Então Paulo diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse é o dia de Cristo, o dia em que você será revestido da imortalidade e encontrará Ele nos ares. O dia de Cristo é o dia da unção. Cristo significa unção. O dia de Cristo é o dia que você e Ele se tornará um após o batismo do Espírito Santo, a tal ponto que o dia da redenção chegará, que não só a sua alma estará redimida, mas também o seu corpo. No dia em que o seu corpo também for redimido, porque sua alma foi redimida, mas seu corpo ainda não foi. Seu corpo está cada vez mais ficando velho, o meu também. Mas haverá um dia que o seu corpo será revestido da incorruptibilidade, você terá a idade novamente dos seus 18 anos. Então esse é o dia de Cristo. Amém? Glória a Deus, é o dia de Cristo. Então, ele diz, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ninguém de maneira alguma vos engane, porque os irmãos de Tessalonicenses tem uns dizendo que esse dia já chegou, que foi no Pentecoste, outros diziam que foi no ano, que será no ano 70. Olha, aqui Paulo estava vivendo antes do ano 70, mas ele posiciona o que ele diz, explica que não foi nem no Pentecoste nem no ano 70, porque ele diz, não virá esse dia enquanto o homem do pecado não sentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Então isso aí, Paulo deu aí uma posição, por mais que pareça que
que esse dia foi o Pentecostes, por mais que pareça que esse dia foi o ano 70, mas só que no ano 70 o filho da perdição ainda não tinha vindo. Então, e muitos dizem, mas irmão Robson, o homem da perdição, ele virá só nos 3 anos e meio de tribulação. Ele já veio uma vez, ele sentou no trono no 4º século, e ele tinha o poder de matar qualquer um que não cresça na sua doutrina, e ele perdeu o poder temporal, e por todas essas eras ele tem sido apenas falso profeta. Mas uma vez ele foi a besta sentado num trono, e a Bíblia diz que a besta é aquela que era e já não é, mas vai subir de novo do abismo. Nos 3 anos e meio de grande tribulação, ele vai subir de novo do abismo como besta. Mas ele é a besta que era, já foi a besta um tempo, já matou 68 milhões de cristãos nas fogueiras, porque ele era a besta. Agora ele não faz isso, porque é apenas um falso profeta pregando a mentira. E os protestantes engoliram o caldo dele, adorando a Santíssima Trindade em vez de adorar a Deus. Ele é o falso profeta. Ele já se assentou no século IV. Mas aí nós descobrimos que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e nós subiremos encontrar o Senhor nos ares. Esse é o dia de Cristo. Agora, o grande dia terrível do Senhor, Isaías está falando, é o 6º selo. O grande terrível dia do Senhor é o dia que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, e as estrelas cairão do firmamento. 3 anos e meio, grande tribulação, destruição dessa terra. E isso acontecerá no futuro. E Elias tinha que vir antes desse tempo. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Alguém diz, era João Batista. O que João Batista restaurou? Em Atos capítulo 1, verso 6, depois da morte de João Batista, encontramos os discípulos perguntando para Jesus: restaurará tu, rei de Israel, esse templo? Ué, não tinha, João Batista não tinha restaurado? Não tinha, ele não era um restaurador. Em Atos capítulo 3, verso 21, encontramos o apóstolo dizendo que o céu o contenha até o dia da restauração de todas as coisas. Ué, João Batista não tinha restaurado? Não, ele estava de osso branco já, ele não tinha restaurado. Para falar a verdade para você, João Batista nem chegou a ver a igreja. Nem chegou a ver a igreja. Se você diz que João Batista vai restaurar a igreja, pois ele nem viu a igreja, porque ele morreu antes da igreja surgir. A igreja surgiu no Pentecoste. Como é que ele ia restaurar uma coisa que nem existia no tempo dele? Você só restaura uma coisa que já existe. Restaurar fala de reformar uma coisa que já existe. João Batista morreu antes do Pentecoste, ele nem viu a igreja. Se você fala que João Batista restaurou a igreja, você está enganado. A igreja não existia no tempo dele, veio existir depois da morte dele. E a restauração é porque a igreja caiu em 325 e caiu no pecado, na idolatria, e nesses últimos dias, antes do grande terrível, antes do 6º selo, antes que o sol escurecesse, a lua perdesse o seu brilho, a igreja tinha que ser restaurada, e Israel também tem que ser restaurado. Então tinha que vir o espírito de Elias, tinha que vir a virtude de Elias, e ela é uma só. Os homens mudam, mas a virtude é a mesma. Então um profeta veio com a virtude de Elias para os gentios, e essa virtude de Elias, a mesma virtude vai para os judeus. A virtude de Elias vem em Elias Tesbita, a virtude de Elias, a mesma virtude, não é outra, vem em Eliseu. A mesma virtude, não outra, vem em João Batista, só quem muda é os homens. As pessoas dizem, é 5 virtudes de Elias? Não, é só uma virtude. Só é 5 homens, porque os homens não duram. Eles têm que morrer. Então lá naquele tempo, morreu este que seria o Elias aqui, passa 300 anos, e lá na frente a virtude de Elias quiser agir de novo, ela vai ter outro homem para isto. Dom Brando diz, Deus nunca fica sem uma testemunha, sempre ele tem uma testemunha. Então a virtude de Elias veio para nós gentios, e ela está aqui, e ela não vai embora, ela já vai se virar para os judeus. Ela não vai mais embora da terra, ela volta para os judeus agora, e ela não precisa do irmão Brana lá, porque ela terá homens para isso. O homem não é nada, o homem é apenas uma ferramenta.
uma trombeta que Deus toca e depois joga fora, e pega outra e toca. Irmãos e minhas irmãs, isso aqui é Bíblia. O grande e terrível dia do Senhor está por vir, mas antes disso tinha que vir uma virtude de Elias para restaurar tanto a igreja caída como Israel. Lá em Atos, capítulo, creio que 14, Tiago diz isso depois que Simão Pedro dá o seu discurso. Ele diz que primeiramente Deus ia chamar um povo de entre os gentios para o seu nome, e depois ia restaurar o tabernáculo de Davi que havia caído. João Batista não estava mais vivo quando ele disse isso. Amém? Glória a Deus. Então Elias está restaurando. Essa mensagem é o Elias. Amém? Esqueça o homem. Não é o homem, é esta mensagem. Não é Rubson, é esta mensagem. É a unção de Elias que está te restaurando, te levando, tirando de toda a tradição gentílica para a palavra, e essa mesma virtude vai tirar os judeus, 144 mil eleitos das tradições judaicas, para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está feliz? Eu estou muito feliz com isso, né? As canções maravilhosas que ouvimos hoje. Eu vou cantar mais uma canção aqui para não encerrar. Vamos ficar de pé enquanto cantamos esta canção, Dó, não, Ré maior, não dormita, o nome dessa canção. Eu quero cantar com vocês. Vamos cantar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor tem cuidado de mim, é a sombra à minha direita, meus pés não escorregarão. Quem cuida de mim não dormirá, observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Lá na angústia invoquei o Senhor, que me tirou de um charco de lodo. Louvar-te-ei porque me escutou, e com tua mão me salvaste. A terra se abalou, seus alicerces se estremeceram, quando eu chamei o Senhor. Ele veio nas asas do vento, pois observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Ele observa a mim, tem cuidado de mim, não dormirá. Glória a Deus. Com seus olhos fechados nesta hora, fale com Deus, levante suas mãos. Ontem em Garrafão do Norte estávamos falando que existe antes, muito antes do homem descobrir o rádio e a TV, as ondas eletromagnéticas já existiam. Eles não sabiam que existiam, e eles criaram um aparelho, um receptor, e esse aparelho captou as ondas eletromagnéticas. E eu estava dizendo exatamente que Deus é a mesma coisa. Deus está aqui, embora você não pode ver, mas você precisa de um aparelho receptor para captar as suas ondas magnéticas. E este aparelho é a fé. Simplesmente com fé neste momento, suas mãos levantadas, capte a unção de Deus que está neste lugar. Diga para Ele qual é o seu problema. Diga para Ele o que você está passando.
Não reclame da sua vida para o seu vizinho. Não reclame da sua vida no grupo de WhatsApp. As pessoas não vão lhe ajudar em nada. Elas vão falar mal de você. Mas fale o que está acontecendo na sua vida para Deus. Diga para Ele o seu problema. Senhor, aqui tem pessoas precisando do seu socorro. Aqui tem pessoas passando por solidão, por abandono. Tem pessoas passando por perseguições. Tem pessoas, Senhor, passando por problemas financeiros. Tem pessoas passando por problemas de saúde. Tem pessoas passando por problemas de família, problemas de filho, de marido. Deus, e Tu sabes o problema de cada um, porque Tu tens observado a vida de cada um deles. E nós te pedimos agora, Pai, no nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que Tu, Senhor, resolva esses problemas, Pai. Que essas pessoas possam testemunhar disso, saber que Deus resolveu os seus problemas. Você crê nisso, irmão e irmã? Você crê que Deus vai cuidar de você? Ele cuida de você. Ele toma conta de você. Ele não dorme. Enquanto você dorme, Ele te observa. E Ele sabe quem está armando algo contra você. Você simplesmente peça a Deus: Senhor, desarma essas armadilhas. Senhor, resolve esses problemas. Oramos pelo irmão Machado. Senhor, cuida da vida do Teu servo. Deus, dá a ele vigor, fortaleza, alegria da salvação. Manzilmar, Senhor, Pai amado, oramos por ela. Sua filha enferma, seja curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seu filho, seus netos, os problemas da sua família está em Tuas mãos. Irmã Maria Cleide, Pai, os seus problemas na família, com filhos, todos os problemas que atingem sua vida, de saúde, seja lá o que for, toma conta nesta hora, Pai. A irmã Nilce, Senhor, aqui conosco, Tu conhece os problemas dela, Pai. Ela tem falado contigo, tem orado a Ti. Oh Deus, está nas Tuas mãos nesta causa. Esses problemas agora, Senhor, ela tem recebido muitas vezes bênção de Ti e tem testemunhado disso. Eu tenho certeza, Pai, que quando Tu resolver os seus problemas, ela vai dar glória a Deus, vai glorificar Teu nome. A irmã Graça, Pai, também, Senhor, oramos por ela. Ela tem seus problemas. A irmã Fátima ali, Senhor, a irmã Fátima com seus problemas familiares, com filhos, Pai, coisas que às vezes tiram o sono. A irmã Nilda, Pai, com problemas familiares e também financeiros. Ajuda a Tua serva, Pai, a ter fruto do seu trabalho, fruto digno, Pai. A irmã Thelma, Senhor, abençoe sua vida. Esse jovem Tiago D'Angelo, irmão João Roberto, a mim, todos nós, os irmãos pela internet, todos que nesta hora creem e oram conosco, olha para eles, para as suas necessidades, no nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Observa-me, tem cuidado de mim, não dou